Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu tirar daqui. Olá, derrubando tudo. Meu Deus do céu, tô quebrando tudo aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão vendo aqui minhas maquiagens, aqui um potinho que eu tenho só de pincel, né, galera? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de escola da inteligência, né? O que nós vamos trabalhar hoje? Deixa eu só esconder aqui, né? Porque fica feio, fica mostrando. Nós vamos ver hoje sobre ser autor da nossa própria história. Nós vamos entrar aí no último tema da escola da inteligência, certo, pessoal? Recados importantes, gente, que a prof precisa dar. Primeiro recado. Nossa Blitz de Natal, dia 12, 7 horas da noite, é o nosso horário. Das 7 às 7h15. Não tem outro horário, tá? É 15 minutinhos só que a gente tem. Pra gente se encontrar lá, desejar Feliz Natal. Um beijo, abraço não dá, né, gente? Um beijo de longe, assim, uma fotinho e let it go, tá? Vai ter uma lembrancinha aguardando vocês, bem maravilhosamente, tá bom? A prof aguarda muito vocês lá. Tudo bem, gente? Aí a gente tá férias, né? Vocês, no caso, estão de férias, tá? Os profs ainda continuam trabalhando aí mais um tempinho, mas vocês vão estar de férias, tá? E uhul! Vamos aproveitar as férias, descansar, porque todos nós merecemos pelo ano que tivemos, pelas dificuldades que enfrentamos e por tudo que a gente tem aí passado, tá? Se vocês escutarem algum grito, algum falatório de criança, os meus sobrinhos estão aí, a Sofia e o Conrado. Hoje não é a Júlia e a Alice, mas tá a Sofia e o Conrado aí, e eles vieram pra posar aqui em casa, tá? Então talvez vocês escutem a vozinha deles aí no fundo. Tudo bem, gente? O que nós vamos ver hoje? Sobre a gente ser autor da nossa própria história. E aí, ser autor da nossa própria história, nós vamos tomando contato com ela. Nós vamos apropriando do universo que nos apresenta e nos identifica com personagens que a compõem, a aquisição de conceitos e elaborações de emoções, né? Por isso, quanto mais histórias a gente vai escutando, mais a gente vai vendo que cada um é autor da sua própria história. Cada um traça a sua história diferente. Então, assim, a gente tá criando histórias aqui. Por exemplo, esse ano, cada um criou uma história, né? Porque aconteceu, gente? Esse ano, um ano de pandemia. Então, a gente teve que ficar isolado em casa, né? Principalmente vocês que não podiam ir para o mercado. Eu, no caso, tinha que ir no mercado para meus pais, porque meus pais já têm idade. Então, eu precisava ir no mercado para eles, pegar as coisas e voltava para casa. Então, o que acontecia? Nesse momento de pandemia, cada um foi viver a sua história com a sua família. Diferente que a gente estaria lá na escola, vocês estariam com a prof, né, presencialmente, com a tia ali, né, presencialmente, vocês estariam com a tia, né, com a tia Verônica, né, que vocês estavam com ela ali presencialmente. E daí veio a pandemia, vocês tiveram que ficar em casa, né? E aí o que aconteceu? Cada um foi criar a sua história. Cada um começou a ter a sua história. Como? Porque em casa vocês começaram a ter vivência em casa, com os pais, com tios, avós. Vocês aprenderam muita coisa. Eu li muitas histórias que vocês escreveram e muitos textos que vocês me mandaram, que vocês aprenderam aí na pandemia. Arrumar o quarto, né? Vocês aprenderam a se organizar melhor. Vocês aprenderam a criar e-mails. Vocês aprenderam a mexer em plataformas que vocês não estavam habituados. Vocês estavam habituados a jogar, a assistir YouTube. Vocês não estavam acostumados a abrir um YouTube para assistir uma aula, por exemplo. E aí vocês tiveram que criar uma rotina para estudar, uma rotina diferente do que estava na escola, né? As aulas passaram a ser 1h30 por dia, diferente que vocês passavam à tarde ou amanhã. Agora vocês só tinham 1h30 de aula. Então, cada um vai estar sendo o seu próprio autor. Cada um, lá no futuro, vai poder contar a sua história, né? De como foi a pandemia para si. Como que foi para você essa pandemia, né? Como que tá sendo? O que você aprendeu, né? A prof aprendeu muita coisa nessa pandemia. Muita, mas assim, a tia aprendeu muita coisa. Mas assim, foi assim, coisas assim, sabe? Que a gente fica... A tia aqui, eu já lia livros, por exemplo.
Passei a ler muito mais livros. Passei, por exemplo, a escrever coisas que eu só ficava na minha cabeça. Escrever. E nunca dava tempo, eu nunca tinha tempo, não dava tempo, gente. E aí, agora com a pandemia, deu tempo de sentar e começar a escrever. Comecei a escrever, gente. Né? Estamos aí. Estamos escrevendo. Escrevendo, gente, não é digitando. Eu até comecei a digitar, mas daí eu falei, não, o escrito é sempre melhor. Sempre melhor. Né? E agora estamos aí, né, gente? Cada um sendo autor da sua própria história. Cada um de nós tem uma vivência diferente. Cada um de nós tem uma criação diferente, né? Vocês podem olhar para o amiguinho e falar, nossa, você tem a mesma criação que eu. Mas o jeito que como é feito é diferente, né? Então, cada um é autor da sua própria história. Nós temos que ser autores da nossa história. Nós precisamos disso, tá? Todos nós precisamos ser autores da nossa própria história. Porque se a gente não é autor da nossa própria história, quem que vai ser? Não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser o amiguinho, né? Cada um de nós fazemos a nossa história. Nós fazemos o nosso destino, tá? Nós traçamos objetivos para nossa vida. Vocês podem pensar assim, mas tia, eu não penso nisso. Eu não traço um objetivo. Traçam sim, gente. Quando vocês falam assim, hoje eu vou jogar. Você já traçou um objetivo. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou ajudar a minha mãe a limpar a casa. Já traçou um objetivo. Hoje eu vou limpar o meu quarto. Você já traçou outro objetivo aí, tá? Então, assim, a gente traça objetivos aí. A gente não percebe, mas a gente traça, tá? A prof vai ler uma história para vocês aqui da escola da inteligência lá, tá, gente? Para vocês prestarem bem atenção no que a gente vai aprender com isso. Tudo bem? Então, vejam lá. Há algumas semanas, o grilo de Galá e o sapo Babá estavam na casa de Cacá e Carol. A amizade dos garotos lhes dava muitas alegrias, mas a saudade da floresta, viva e esperta, apertava. Os pais de Cacá e Carol estavam super felizes. Seus filhos estavam mais espertos, amorosos e pacientes. Dr. Lucas disse: eu não entendo o que está acontecendo com Cacá. Ele está mais responsável. Tem prazer em me ajudar. Parou de reclamar de tudo. Não faz birras diante de um não. Eu também não entendo as mudanças da Carol. Quando queria algo, era tão nervosa e mandona, mas agora está mais tranquila, mais amorosa, mais organizada e prestativa. O medo de fazer as provas diminuiu. Está mais segura e criativa. Comentou a sua mãe. Certo dia, num sábado de manhã, Cacá e Carol entraram pulando de alegria no quarto. Diga lá, perguntou: por que estão eufóricos? Ganharam presentes? O melhor dos presentes. Meus pais vão nesse feriado para a fazenda. Portanto, vamos levá-los de volta para a Floresta Viva. E quando chegarem as férias, disse Carol suspensa. Cacá completou a fala da sua irmã. Nossos pais nos deixaram passar as férias todinhas na fazenda. E João Antônio vai conosco. E para comemorar essa grande notícia, hoje vamos levá-lo ao shopping center. Babá perguntou curioso: shopping? O que é isso? O que é? Né? É um lugar maravilhoso, onde há muitas lojas, restaurantes, cinemas, comentou Carol. João Antônio vai conosco ao shopping. Também, falou Cacá. Chegando ao shopping, os pais de Cacá e Carol foram fazer algumas compras e deixaram os garotos passearem. Combinaram de se encontrar depois de 1 hora. Carol e os meninos entraram numa loja de computadores e se distraíram. Ela ficou tão fascinada que nem percebeu que havia esquecido a sua bolsa em outra loja. Babá saiu de dentro da bolsa e Diga lá subiu em cima dele. Os dois perguntaram assustados: onde estamos?
Uma menina, ao vê-los, entrou em pânico e começou a gritar: Papai, uma super perereca! Socorro! Quando o pai viu o sapo, ao invés de pensar antes de reagir e se acalmar, ficou desesperado. Deu um chute na bolsa. Babá foi parar do outro lado. Diga lá, caiu perto dele. Babá pulava ansiosamente de um lado para o outro. Ia ser morto. Nesse momento, 2 seguranças chegaram raivosos. Um dos seguranças tentou matá-lo e disse: Quem trouxe esse animal sujo a esse local? Nesse meio tempo, Cacá, Carol e João viram o tumulto e correram desesperados. Quando viram Babá, de língua de fora e de pernas para o ar, e Diga lá deitado em cima dele, imóveis, os meninos começaram a gritar chorando: Não! Não! Mataram nossos amigos! As pessoas pararam ao vê-los, chorando. Todos ficaram em silêncio. Carol se ajoelhou e pegou o Babá e disse: Babá, não morra, respire, não morra, não morra. Cacá, derramando lágrimas, pegou o grilo e disse: Diga lá, reaja, por favor, meu amigo, me desculpe. Os 2 animais estavam imóveis. Os meninos pegaram carinhosamente no colo e os levaram para longe da multidão. Quando os meninos já estavam sem esperança, algo inacreditável aconteceu. Babá deu uma tossida e abriu os olhos, e Diga lá deu um salto. Mas vocês não estavam mortos? Falaram os meninos. Quando você está em uma situação difícil, o melhor a fazer é não se agitar e nem lutar, mas pensar. Falou Diga lá. Pensamos juntos. Vamos nos fingir de mortos, afirmou Babá. Carol, Cacá e João Antônio estavam aliviados. Quando chegaram em casa novamente, pediram desculpas para Diga lá e Babá. Diga lá, mais tranquilo, disse: Como os humanos são nervosos. Eles criaram monstros que só estão na cabeça deles. Se não tivéssemos feito silêncio e administrado nossa ansiedade, teríamos morrido, comentou Babá. Mas como vocês conseguiram fazer silêncio? Perguntou Carol, curiosa. Fizemos silêncio em nossas mentes. Mesmo quando pulávamos, usávamos uma técnica ensinada pelo professor Corujão, para sermos autores da nossa história nos momentos difíceis. Afirmou Diga lá. Babá completou com uma sabedoria sobre o que o seu amigo Diga lá havia falado. Sim, quando estamos diante de um problema, quando nossos pais não querem nos dar aquilo que pedimos, quando um amigo pega seu jogo sem lhe pedir, quando alguém ri de você ou quando alguém está muito brabo com alguém, não importa a situação. A coisa mais importante é saber parar e pensar. Pensar sobre o que podemos fazer para tomar decisões inteligentes. Só assim podemos ser autores da nossa própria história. Carol, Cacá e João Antônio ficaram de boca aberta com essas palavras. Diga lá, disse todo empolgado. Igual o autor que escreve livros, nós escrevemos a nossa história. A cada dia e a cada experiência, escrevemos um novo capítulo da nossa história. Ser autor da própria história é saber decidir o que desejamos para nós mesmos. Você tem 2 escolhas. Ou é um rei que governa e constrói a sua cidade da memória, com inteligência e sabedoria, ou os seus medos, tristezas, timidez, raiva controlam você. Ser um rei e uma rainha sábios é ser autor da própria história. Você tem governado a sua cidade com sabedoria? Os meninos pensaram e perceberam que já estavam mais calmos. Não davam tantos escândalos e não controlavam seus pais. Como faziam antes. Mas ainda faltava muito para aprender. Diga lá e Babá falaram juntos. Um rei e uma rainha sábias buscam todos os dias ser pessoas melhores, menos reclamonas,
menos impacientes e mais amorosas e generosas. E todos se abraçaram e disseram: eu preciso cuidar da minha cidade da memória. E com sabedoria e inteligência começaram a cantar: eu preciso ser um rei sábio para cuidar da cidade da memória. Não posso dar respostas rápidas, mas pensar antes de falar. Quero ser paciente e inteligente para os meus problemas enfrentar. Então, o que Carol e Cacá aprenderam? A ser autores da nossa própria história, né? Vocês acabaram de escutar uma história que a prof contou para vocês, né? Sobre ser autor da própria história, sobre como controlar, né? Quando a gente tá numa situação difícil, o que a gente pode fazer e o que a gente pode fazer? É parar, pensar, refletir e aí tomar uma decisão. Não tomar decisões com cabeça quente, porque a gente toma decisões erradas, né? A gente acaba tomando decisões erradas na vida, né? A gente tem que ter aí paciência, a gente precisa aprender aí a controlar, né? A gente precisa ser um rei, uma rainha, e não um príncipe da nossa história. A gente precisa ser rei ou rainha da nossa história, né? Porque quem faz a nossa história? Nós mesmos. Não podemos deixar os outros fazerem a nossa história. Nós que temos que fazer essa história, tá, gente? É a nossa reflexão aí. Que a gente que precisa aprender a cuidar da nossa história, aprender a cuidar da nossa memória, o que a gente joga fora, o que a gente não joga fora, né? O que é importante? A gente trabalhar a reciclagem aí. Se uma pessoa me ofende, eu tenho que guardar isso pra mim? Não, gente. A gente não pode ficar guardando essas coisas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a filtrar, né? Se alguém falou uma coisa assim que me deixou muito triste, que me deixou muito ofendida, muito chateada, muito brava, o que nós vamos fazer? Vou parar, vou pensar, vou refletir, vou pensar assim: meu Deus, por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? O que ela quer com isso, né? Muitas vezes, os nossos defeitos e qualidades, o que acontece? Às vezes a pessoa não enxerga o defeito que ela tem e ela vê no outro. Só que ela não vê que ela tem esse defeito. Então acaba que ela tendo implicância com você. E às vezes uma qualidade que você tem, ela queria muito ter isso e ela não consegue ter. E o que acontece? Ela acaba implicando com você, né? Porque você tem alguma coisa que ela não tem, né? Ou às vezes é muito igual. Às vezes uma personalidade, alguma atitude é igual e isso acaba confrontando e a pessoa acaba implicando com você, né? Isso pode acontecer, gente. E a gente tem que sentar e conversar, né? A gente resolve as coisas na base do diálogo, nada de violência, né? Tudo a gente resolve na nossa base do diálogo, né? Com paciência. Eu sei que é difícil. A prof parece assim: nossa, gente, tenham paciência, vocês vão conseguir o que vocês querem no tempo. Mas vocês vão, gente. A gente precisa ter paciência. Se não é pra gente ter agora, a gente vai ter mais pra frente. A gente só precisa pensar o que isso está me ensinando. Por exemplo, a pandemia, gente. O que a pandemia ensinou pra gente esse ano? Né? A gente tá em dezembro, a nossa última aula da Escola da Inteligência. O que a pandemia tá ensinando com a gente com tudo isso? Né? A gente olhar para nós mesmos. A gente pensar que se a gente não cuidar de nós, a gente não vai conseguir cuidar do outro. Se a gente não pensar um pouquinho assim que se eu não me cuidar, o outra pessoa aqui, o que vai acontecer? Ela vai ficar doente também. E se a outra pessoa não se cuidar, ela vai me deixar doente. Então, a gente tá num processo de cura, gente. Num processo de transformação da nossa sociedade. A nossa sociedade, e nós estamos passando por transformações. Porque o mundo precisa disso. O mundo precisa. O mundo. Não digo a cidade de Ponta Grossa. Não digo o Colégio São Jorge. Eu digo o mundo precisa passar por grandes transformações para a gente poder enxergar que um precisa do outro. Não é porque você é mais rico ou ele é mais pobre que eu não preciso de você. Todos nós precisamos um do outro. O mundo não parou, gente. O mundo parou. O mundo simplesmente parou. Todo mundo teve que parar.
e tentar entender o que estava acontecendo. E a gente precisou entender que se eu não me cuidar, o outro não vai se cuidar e vai acontecer de todo mundo ficar doente. E nunca vamos se curar disso, né? A vacina está vindo. Só que o que vai acontecer, gente, com a vacina? Quando a vacina vier, todo mundo vai tomar. Só que todo mundo precisa tomar os cuidados ainda. A máscara ainda vai ser uma realidade pra gente no ano que vem. Talvez nos próximos ainda, a gente não sabe ainda. Então a gente precisa se olhar primeiro, a gente precisa se cuidar e ter responsabilidade com o outro. A gente precisa pensar no outro, tá? A gente precisa pensar primeiro em nós, né? Claro, a gente tem que se pôr em primeiro lugar. A gente tem que pensar, eu preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, o outro vai pegar doença, né? Mas e se o outro não se cuidar, eu tô me cuidando. O meu papel eu estou fazendo, eu estou me cuidando, né? Então a escola de inteligência aí, né, a gente tá trabalhando nossas emoções, principalmente agora com esse momento de pandemia. A gente tá aprendendo a se olhar, a se cuidar, a olhar o próximo, a atender as necessidades do próximo e atender as nossas necessidades. A gente se enxergar em primeiro lugar, a gente se amar em primeiro lugar, a gente respeitar o outro, a gente ter responsabilidade com o outro e com nós, né? A gente aprendeu a se organizar, né? Vejam bem, gente, professor, a gente não aprende na faculdade a dar aula online. A gente não aprendeu que a gente ia ter que pegar uma câmera, usar o nosso celular, computador, sentar e gravar uma aula. A gente não aprendeu que a gente ia ter que criar um estúdio de gravação. Se vocês olharem aqui, a prof colocou luzinha, né? Aqui tá as minhas maquiagens, aqui já fica a minha televisão e tudo mais. Então, assim, a gente não aprendeu, gente, a fazer tudo isso. A gente não aprende isso na faculdade, a gente aprendeu isso na vida, né? Muita coisa a gente vai aprendendo. A gente aprende muita coisa na escola. Então, assim, aprendam muita coisa. Gente, como vocês aprenderam coisa esse ano, né? Vejam, vocês mudaram de professor aí. Vocês estão comigo agora. Vocês viram que nós somos diferentes. É diferente o nosso ritmo, né? A gente tá vendo na escola de inteligência sobre o egoísmo, sobre respeitar o próximo, sobre amar a si mesmo, trabalhar nas nossas emoções. Precisamos sempre trabalhar isso pro resto da nossa vida, tá? E isso vocês não vão levar só pra escola, vocês vão levar pra vida de vocês, gente. Trabalhar as nossas emoções todos os dias. Quando a gente trabalha nossas emoções, a gente vive muito melhor com isso, tá? A gente vive melhor, a gente tem paz de espírito, tá? Talvez vocês não entendam isso agora, mas pra frente vocês vão começar a entender isso melhor, gente. Pode ter certeza disso. Daqui uns anos vocês vão parar e vão me falar: Tia, você tinha razão. Nós precisamos aprender a nos olhar, a nos amar, a respeitar e ter paciência, que tudo é no seu tempo. Nada é por acaso, gente. Nada. Nada. Se a gente tem um problema e não consegue solucionar, solucionado ele já foi, tá? Não fiquem tentando quebrar a cabeça com uma coisa que vocês não acham mais resposta. Eu não consigo mais achar a resposta. Solucionado esse problema já foi na minha vida, tá? A nossa aula de hoje é isso, gente. Ficou um pouquinho longa aí, quase 25 minutos, né? A prof vai encerrar por aqui a nossa última aula. Qualquer coisa, gente, vocês podem me mandar mensagem, podem me perguntar lá o que tá acontecendo, podem me mandar um oi, gente, tá bom? A nossa aula de quinta, né? Amanhã, sexta, nós temos aula de artes, tá bom? Um beijo, se cuidem, gente. Um bom estudos, bom final de semana, tá bom? A prof tá aqui pra qualquer coisa, tá? Pode mandar mensagem pra tia, falando: tia, não tô bem, o que tá acontecendo? Vamos tentar resolver isso, tá? Beijo, galera. Se cuida. Tchau!